Quando a pergunta sobre a origem do mundo surge, não se trata de uma curiosidade neutra ou de um debate distante. É uma questão que mexe com as fundações da vida humana, que determina como cada pessoa se vê e vê o mundo à sua volta. A forma como respondemos a essa pergunta molda nossas escolhas, nossa moralidade, nosso conceito de certo e errado e até o sentido que damos à morte e à vida eterna. Ignorar isso é como construir uma casa sobre areia, porque sem compreender de onde viemos, não conseguimos entender plenamente para onde vamos. A história da criação no Gênesis é uma dessas verdades que não podem ser analisadas de maneira superficial, pois ela não fala apenas de um passado remoto, mas lança luz sobre o presente e projeta o nosso destino eterno. Ao longo do tempo, muitos tentaram reduzir o relato bíblico da criação a um mito bonito, útil apenas como alegoria moral. Outros, na tentativa de defendê-lo, acabaram interpretando-o como se fosse um manual científico, ignorando o gênero literário e o contexto em que foi escrito. O resultado é que, para alguns, a criação se tornou motivo de ceticismo, para outros, uma verdade mal compreendida. A tensão se agrava porque vivemos em uma era na qual a ciência conquistou prestígio como a principal fonte de conhecimento, e qualquer afirmação que não seja validada por métodos científicos é vista com suspeita. Mas a pergunta que precisamos fazer é: a ciência, por mais avançada que seja, consegue responder ao porquê último da nossa existência? A Igreja Católica sempre entendeu que a questão da origem é mais ampla do que um simples processo físico. A ciência pode analisar como o universo se expandiu, como a vida se desenvolveu, como as espécies evoluíram, mas ela não pode dizer por que o universo existe ou qual é o sentido final da vida. Esses são territórios que pertencem à filosofia e, de maneira mais profunda, à teologia. Quando o catecismo fala da criação, ele não está oferecendo uma teoria concorrente ao Big Bang ou à evolução. Ele está revelando a verdade de que todo o universo, visível e invisível, existe porque foi criado por Deus, que o sustenta a cada instante. Não é apenas um começo no tempo, mas um ato contínuo de amor. Negar essa dimensão e tratar a criação como uma fábula cultural pode parecer, à primeira vista, uma postura moderna e racional. Mas o preço dessa negação é alto. Sem um Criador, a vida perde seu fundamento último e se torna fruto do acaso, um breve intervalo entre dois nadas. A moral se relativiza, porque não há autoridade última que defina o que é certo ou errado. O sofrimento não tem sentido, porque não há propósito maior que o redima. E a morte se torna o fim absoluto, sem promessa de reencontro ou vida além deste mundo. Essa é a consequência prática de reduzir a criação a um mito. Por outro lado, reconhecer a criação como verdade revelada nos coloca diante de implicações que exigem uma resposta pessoal. Admitir que Deus nos criou significa aceitar que Ele tem autoridade sobre nossa vida, que fomos feitos com um propósito e que não somos donos absolutos de nós mesmos. Significa reconhecer que existe um bem objetivo, que existe uma ordem moral e que a liberdade não é o direito de fazer o que quisermos, mas a capacidade de escolher o que é bom aos olhos de Deus. Essa é uma mensagem que confronta tanto quanto consola, porque nos chama à responsabilidade. Quando olhamos para a história humana, à luz da criação, percebemos que não estamos soltos em um universo indiferente. Somos parte de uma narrativa grandiosa que começou no coração de Deus. Cada vida humana é querida e amada desde antes da fundação do mundo. Essa visão não anula o sofrimento ou as perguntas difíceis, mas lhes dá um contexto. A dor não é um acidente sem sentido. É parte de um drama maior que caminha para a restauração final. A morte não é uma barreira intransponível, é uma passagem para a vida que não acaba. O enigma da origem, portanto, é mais do que uma questão intelectual.
É um espelho que revela a verdade sobre quem somos. Se somos apenas fruto do acaso, nossa história acaba no esquecimento. Mas se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nossa história é eterna. Tudo depende de qual voz escolhemos ouvir. A que diz que viemos do nada e caminhamos para o nada, ou a que nos lembra que fomos sonhados e moldados pelo Criador para viver para sempre com Ele. Essa escolha muda tudo, e é por isso que a Igreja insiste tanto em nos levar de volta ao princípio. Porque no princípio não encontramos apenas o começo do mundo, mas o sentido da vida inteira. Quando a Igreja Católica fala sobre a criação, ela não está tentando competir com a ciência, nem inventar explicações que substituam teorias científicas. O que a Igreja apresenta não é uma hipótese a ser testada em laboratório, mas a verdade revelada por Deus, que está nas Sagradas Escrituras e na tradição viva transmitida ao longo dos séculos. O Gênesis, como os primeiros capítulos da Bíblia, não foi escrito para ensinar física, química ou biologia. Ele foi inspirado para ensinar algo muito mais profundo. Quem é Deus, quem é o homem e qual é a relação entre ambos. Por isso, quando lemos sobre o jardim, sobre a criação do homem do pó da terra e sobre Deus soprando o fôlego da vida, não devemos nos prender apenas à forma literária, mas buscar a verdade que essas imagens comunicam. A Igreja reconhece que os autores bíblicos usaram a linguagem e os recursos literários próprios da época em que viviam. Eles escreveram de forma que o povo pudesse entender, usando símbolos e narrativas que expressassem realidades profundas. Essa forma de escrever não diminui a verdade que é transmitida, ao contrário, dá a ela uma força capaz de atravessar os séculos e falar ao coração de cada geração. O catecismo deixa claro que, apesar de usarem imagens e símbolos, os relatos do Gênesis falam de acontecimentos reais. Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher e colocou-os numa relação de amor e obediência com Ele. É por isso que a Igreja rejeita dois extremos. O primeiro é o fundamentalismo, que insiste em interpretar cada detalhe do Gênesis como se fosse um relatório científico, ignorando o gênero literário e a intenção do autor sagrado. O segundo é o racionalismo, que reduz o relato a uma lenda ou mito sem valor histórico, esvaziando-o de sua força reveladora. Entre esses dois erros, a Igreja mantém um equilíbrio. A criação é um ato real de Deus, mas não foi narrada como um manual técnico. Ela foi contada para transmitir verdades eternas sobre a origem e o destino do homem. Esse olhar equilibrado se apoia em uma convicção sólida. Não há contradição verdadeira entre fé e razão, porque ambas vêm de Deus. A fé nos revela aquilo que está além do alcance da razão, e a razão nos ajuda a compreender melhor a fé. Quando a ciência descobre algo verdadeiro, não ameaça a fé. Ao contrário, confirma que o universo é ordenado e inteligível, exatamente como a revelação sempre afirmou. E quando a fé ilumina a ciência, lembra que o valor das coisas não está apenas no que podem explicar, mas no sentido último que carregam. A postura da Igreja diante do Gênesis também é profundamente pastoral. Ela sabe que a forma como entendemos a criação influencia diretamente a nossa visão de dignidade humana. Se acreditamos que fomos criados por Deus, então cada pessoa, sem exceção, tem valor infinito. Nenhuma vida é descartável, porque cada vida é querida pelo Criador. Esse ensinamento não é teoria, é a base de como tratamos os outros, de como construímos uma sociedade justa e de como entendemos a nós mesmos. Por isso, ao interpretar o Gênesis, a Igreja não está apenas defendendo uma doutrina. Está nos oferecendo uma chave para compreender a nossa identidade. Está dizendo que não somos frutos do acaso, que a nossa liberdade foi dada para amar e que nossa história tem um sentido. Está nos lembrando que a criação é um dom
e que o mundo não nos pertence como se fosse um objeto a ser explorado sem limites, mas como uma casa a ser cuidada. Esse olhar da igreja nos convida a uma postura de humildade e gratidão. Humildade para reconhecer que não somos a fonte da nossa existência e gratidão por saber que fomos criados por amor. Essa consciência muda a forma como vemos tudo, o trabalho, a família, a natureza, a própria vida. Ela nos chama a viver como criaturas que conhecem e amam o seu Criador, não como meros consumidores de um mundo sem dono. Quando entendemos o olhar da igreja sobre a criação, percebemos que o Gênesis não é apenas uma história do passado. É uma revelação viva que continua a falar hoje, convidando cada um de nós a entrar no diálogo eterno entre Deus e o homem. Ao falarmos de Adão e Eva, não estamos apenas recordando dois nomes de uma narrativa antiga, mas tocando no ponto mais sensível da nossa própria história. Eles não são personagens literários inventados para ensinar lições morais, mas pessoas reais, os primeiros pais da humanidade, criados por Deus com dignidade e liberdade, chamados a viver em comunhão perfeita com o Criador. A Igreja ensina que neles vemos a verdade sobre o que significa ser humano, feitos à imagem e semelhança de Deus, dotados de inteligência, vontade e capacidade de amar. Não eram frutos do acaso, mas o início de uma história planejada e amada por Deus desde toda a eternidade. O estado original de Adão e Eva é descrito pelo Gênesis como um tempo de harmonia. Não havia ruptura entre Deus e o homem, nem entre homem e mulher, nem entre o homem e a criação. Tudo estava em equilíbrio. A vida era marcada pela santidade original e pela justiça, não como um privilégio conquistado, mas como um dom gratuito. Essa condição inicial revela o que Deus queria para toda a humanidade. Uma existência sem medo, sem sofrimento, sem morte, vivida na presença de um Deus que é Pai. Essa realidade não é um ideal utópico, mas o retrato da nossa origem e daquilo que em Cristo estamos chamados a recuperar. Mas junto com a dignidade veio a liberdade. Deus não criou robôs incapazes de escolher, mas seres livres capazes de responder ao amor com amor. Essa liberdade foi colocada à prova no mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse mandamento não era uma limitação arbitrária, mas um lembrete de que a vida e a definição do que é bom e mal pertencem a Deus. Ao desobedecer, Adão e Eva não cometeram apenas um ato de rebeldia, romperam a comunhão com o Criador e introduziram no mundo a desordem espiritual que chamamos de pecado original. Essa queda não é apenas um evento remoto, mas uma ferida que atravessa o tempo. A tentação que eles enfrentaram, viver como se Deus não existisse e definir por si mesmos o que é certo e errado, ainda está viva em cada coração humano. Cada vez que escolhemos ignorar a lei de Deus para seguir nossos próprios desejos, repetimos o mesmo erro. Por isso, a Igreja nos lembra que a história de Adão e Eva não é algo que podemos observar de longe. É a nossa própria história que se desenrola diariamente nas escolhas que fazemos. Mesmo após a queda, Deus não os abandonou. Essa é uma das verdades mais belas que o Gênesis revela. Ainda no Éden, Deus prometeu a salvação. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa primeira promessa do Evangelho, conhecida como proto-evangelho, é o anúncio de que o mal não teria a última palavra. Desde o início, Deus já preparava o caminho para a redenção. Compreender quem foram Adão e Eva é compreender também por que precisamos de Cristo. Se eles representam o princípio da nossa história, Cristo representa o seu cumprimento. Onde o primeiro homem falhou, o novo Adão venceu. Onde a primeira mulher cedeu, a nova Eva perseverou. Essa ligação entre o início e a redenção é central para a fé católica, porque nos mostra que nada na história da salvação é por acaso.
Ao olhar para Adão e Eva, somos confrontados com a nossa origem, nossa dignidade, nossa liberdade e nossa fragilidade. E também somos lembrados de que Deus nunca abandona a obra de suas mãos. Ele nos criou para o bem, permitiu nossa liberdade, respeitou nossas escolhas e, mesmo quando caímos, veio ao nosso encontro para nos oferecer a vida de novo. Essa é a herança que recebemos, uma história que começou no amor, foi ferida pelo pecado, mas está destinada a ser restaurada pela graça. O pecado original é mais do que um conceito religioso ou uma doutrina ensinada nos livros de teologia. Ele é a chave para compreender a realidade da condição humana e explicar por que o mundo, por mais belo que seja, está marcado por dor, injustiça e morte. Quando Adão e Eva romperam a comunhão com Deus, não cometeram apenas uma desobediência pontual. Quebraram o vínculo de confiança e amor que sustentava toda a ordem da criação. Essa ruptura foi tão profunda que seus efeitos atravessaram gerações e atingiram todos os descendentes, não como uma culpa pessoal transmitida biologicamente, mas como uma privação da graça original que eles possuíam e que nós deixamos de herdar. A Igreja descreve o pecado original como uma ferida na raiz do nosso ser. Perdemos a harmonia original e com ela veio a inclinação ao mal, que a tradição chama de concupiscência. Isso significa que, mesmo sabendo o que é certo, experimentamos dentro de nós a tendência contrária, uma inclinação que nos empurra para escolhas erradas. Essa luta interior é conhecida por todos. Basta olhar para as guerras, a corrupção, a violência, a injustiça e perceber que não se trata apenas de problemas externos ou culturais. Existe uma desordem mais profunda, gravada no coração humano. Negar o pecado original é negar a evidência da nossa fragilidade. É acreditar que bastam educação, leis ou progresso para resolver todos os males. A história prova que, mesmo com avanços impressionantes, a humanidade continua repetindo os mesmos erros, porque a raiz do problema não está fora, mas dentro de nós. O pecado original é a explicação para esse paradoxo. Fomos criados para o bem, mas carregamos uma inclinação que nos afasta dele. E, no entanto, o anúncio do pecado original nunca vem sozinho. Ele sempre é acompanhado pela promessa de salvação. No próprio momento da queda, Deus falou de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa inicial é o primeiro raio de esperança, mostrando que Deus não abandonaria o homem à própria sorte. O pecado foi real, mas a misericórdia também é. As consequências do pecado original não afetam apenas o homem em sua relação com Deus, mas toda a criação. O trabalho, que antes era alegre e frutífero, tornou-se penoso. O corpo, que antes obedecia plenamente à alma, passou a experimentar o peso das paixões desordenadas. A morte, que não fazia parte do plano original, entrou na experiência humana como consequência inevitável. O mundo perdeu a integridade do Éden, e a vida humana passou a carregar o peso da luta constante contra a desordem interior e exterior. Mas se a queda foi universal, a redenção também é. A Igreja ensina que o batismo nos liberta do pecado original, devolvendo-nos a graça e tornando-nos filhos de Deus. A ferida, no entanto, deixa marcas. Continuamos a sentir a concupiscência, porque a vida cristã é um combate constante. A diferença é que agora não lutamos sozinhos. Em Cristo, temos a força para resistir e a esperança de que a vitória final já foi conquistada. Compreender o pecado original não é um convite ao pessimismo, mas à lucidez. É reconhecer que não podemos nos salvar por nós mesmos, que precisamos da graça de Deus para restaurar o que foi perdido. E é também um chamado à humildade. Não somos melhores do que aqueles que vieram antes de nós, mas temos a responsabilidade de viver de forma que a vitória de Cristo se manifeste em nossas escolhas.
O pecado original é a ferida que ainda sangra, mas a cruz e a ressurreição são a promessa de que um dia ela será curada para sempre. Para muitos, ciência e fé são vistas como rivais irreconciliáveis, como se pertencessem a mundos que nunca poderiam se encontrar. De um lado, a ciência, com seus métodos, observações e teorias, buscando explicar o funcionamento do universo por meio de leis naturais. Do outro, a fé, sustentando verdades que não se medem em laboratórios, mas se acolhem com o coração aberto à revelação. Ao longo dos séculos, essa falsa oposição se alimentou de mal-entendidos e de interpretações erradas, tanto da Bíblia quanto de descobertas científicas. A Igreja Católica, porém, não enxerga esse conflito inevitável. Pelo contrário, afirma que fé e razão são como duas asas que ajudam o espírito humano a se elevar para contemplar a verdade. O papel da ciência é investigar o como das coisas, como o universo se formou, como a vida surgiu, como as espécies se desenvolveram. O papel da fé é responder ao porquê e ao para quê de tudo o que existe. Esses campos, quando bem compreendidos, não se anulam, mas se completam. A ciência descreve os mecanismos. A fé revela o sentido. O problema surge quando a ciência é usada para negar qualquer dimensão espiritual, ou quando a fé é mal interpretada como se fosse um manual de ciência antiga. A própria história da ciência oferece exemplos claros de que não existe incompatibilidade necessária. Foi um sacerdote católico, Georges Lemaitre, quem formulou a teoria do Big Bang, hoje amplamente aceita como a melhor explicação científica para a origem do universo físico. Para ele, a ideia de um universo em expansão não contrapunha a fé, mas reforçava a convicção de que o cosmos teve um início e, portanto, uma causa. Essa causa, para um homem de fé, não pode ser outra senão o próprio Deus. Esse exemplo é poderoso porque mostra que é possível estar na vanguarda da pesquisa científica e, ao mesmo tempo, professar a fé católica sem contradição. A Igreja não teme o avanço da ciência, desde que ela se mantenha fiel ao seu campo próprio. Nenhuma teoria científica pode responder por que existe algo em vez de nada, qual é a origem da alma humana, ou qual é o sentido último da vida. Essas questões ultrapassam os limites da investigação empírica e pertencem ao campo da filosofia e da teologia. Da mesma forma, a fé não deve impor explicações físicas ou biológicas onde a ciência pode oferecer respostas legítimas, mas sim iluminar essas respostas com um horizonte mais amplo. A história da salvação encontra um ponto decisivo quando, no Novo Testamento, duas figuras se erguem como resposta direta ao drama iniciado no Éden: Maria e Cristo. A Igreja, iluminada pelas Escrituras e pela tradição, reconhece Maria como a nova Eva e Cristo como o novo Adão. Essa definição não é fruto de uma metáfora poética, mas de uma compreensão profunda de que, no plano eterno de Deus, a redenção não é apenas reparação, mas superação da queda. Se no início da história humana um homem e uma mulher abriram a porta para o pecado, agora um homem e uma mulher a fecham para sempre, inaugurando um caminho de obediência e vitória. Maria, escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Filho de Deus, ocupa um lugar único no desígnio da salvação. Ao ouvir o anúncio do anjo e responder com um sim total, consciente e livre, ela se coloca como contraponto à recusa de Eva. Onde Eva estendeu a mão para o fruto proibido, Maria abre os braços para acolher a vontade divina. Sua obediência não é passividade, é ato de amor que exige coragem diante do desconhecido e confiança absoluta em Deus. Ao dizer, eis aqui a serva do Senhor, Maria não apenas aceita uma missão, mas se une de forma inseparável à obra redentora de Cristo. Cristo, o novo Adão, é aquele que entra no cenário do mundo para restaurar o que o primeiro homem perdeu.
Ele não apenas corrige um erro, mas leva a humanidade a uma condição ainda mais elevada. Onde Adão cedeu à tentação, Cristo permanece fiel até a morte, e morte de cruz. Sua obediência é radical, movida não por medo, mas por amor ao Pai e aos homens. Ao contrário do primeiro Adão, que buscou a própria vontade, o novo Adão vive plenamente para fazer a vontade daquele que o enviou. Sua vida inteira é a resposta perfeita que a humanidade devia a Deus desde o princípio. O encontro entre a nova Eva e o novo Adão não é apenas teológico, é profundamente simbólico e real. Maria, presente no Calvário, permanece de pé junto à cruz, unindo-se ao sacrifício de Cristo de modo único. É ali que do madeiro, o novo Adão entrega a nova Eva como mãe a toda a humanidade. Eis aí tua mãe. O que começou no Éden, com a primeira mulher levando o homem à queda, se transforma no Calvário, com a nova Eva ajudando o novo Adão a conduzir o homem à salvação. Essa nova criação, inaugurada por Cristo e Maria, não é um simples retorno ao Éden, é algo maior. No Éden, o homem tinha a graça original. Na nova criação, recebe a vida divina pela participação na própria vida de Cristo. É um salto que eleva a humanidade a uma intimidade com Deus que supera até o estado de Adão antes do pecado. A redenção não é apenas recuperação, é elevação, é plenitude. Contemplar essa ligação entre Maria e Cristo nos convida a perceber que a história da salvação não é um roteiro improvisado, mas um plano perfeito, conduzido com sabedoria desde o princípio. Deus, que permitiu a liberdade humana, também preparou no silêncio dos séculos a resposta à queda. E essa resposta não veio com imposição, mas com amor e humildade, através de uma jovem de Nazaré e de um homem que se fez obediente até o fim. Ao meditarmos nessa realidade, somos chamados a participar dessa nova criação. Não somos espectadores distantes de um evento passado. O sim de Maria ecoa como convite para que digamos o nosso próprio sim à vontade de Deus. A obediência de Cristo nos inspira e desafia a renunciar ao egoísmo que ainda habita em nós. O Éden que se perdeu não é o destino final. A meta é a comunhão eterna com Deus, já antecipada em Cristo e Maria, e oferecida a todos que, pela fé e pela graça, entram nesse novo início. O Éden não é apenas uma memória distante de um lugar perdido. Ele é a imagem de um estado que revela o que Deus desejou para a humanidade desde o princípio: comunhão perfeita, harmonia total, ausência de dor, de morte e de separação. No jardim do Gênesis, vemos a vida como deveria ser marcada pela presença íntima de Deus e pela plena integração entre o homem, a mulher e a criação. Quando o pecado original rompeu essa realidade, não foi apenas um local físico que se perdeu, mas uma condição existencial, um modo de viver que refletia a ordem e a bondade do Criador. Essa perda, porém, nunca foi o fim da história. Desde o momento em que o homem foi expulso do Éden, Deus já traçava o caminho para levar de volta a si os que haviam se afastado. O Apocalipse, último livro da Escritura, não é apenas uma visão de juízo e vitória, mas a revelação do destino final do homem, a Nova Jerusalém. Nela, a promessa do Éden é cumprida de maneira definitiva e gloriosa. O que começou no primeiro jardim se consuma na Cidade Santa, onde Deus habita para sempre com seu povo. Ali não haverá mais lágrimas, nem sofrimento, nem morte. É o reencontro da humanidade com a plenitude da vida para a qual foi criada. E é significativo perceber que a Bíblia começa com um jardim e termina com um jardim dentro de uma cidade. Como se dissesse que o plano de Deus não é simplesmente nos devolver ao ponto de partida, mas nos levar a algo maior, mais pleno, mais perfeito. No Éden havia o rio que regava o jardim. Na Nova Jerusalém, há o rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. No Éden, havia a árvore da vida. Na Nova Jerusalém, essa mesma árvore dá 12 frutos,
e suas folhas servem para a cura das nações. Os paralelos não são acidentais. Eles mostram que a história da salvação é um arco que começa na criação e se completa na eternidade, sem que nada se perca do que Deus quis no início, mas com tudo elevado a uma glória ainda maior. Essa visão não é apenas poética ou simbólica. Ela molda a nossa forma de viver agora. Saber que o Éden e a eternidade estão ligados nos ajuda a entender que a vida presente não é um fim em si mesma, mas um caminho de preparação para essa plenitude. As escolhas que fazemos hoje, as atitudes que tomamos, a forma como tratamos a Deus e aos outros, tudo tem um peso eterno. Não vivemos em um universo indiferente, caminhando para o nada. Vivemos em uma história que tem início, meio e fim, planejados por um Deus que é fiel. O reencontro com a vida perfeita não é garantido de forma automática. Ele é oferecido como dom, mas é acolhido pela fé e pela perseverança. Assim como o homem foi expulso do Éden por causa do pecado, a entrada na Nova Jerusalém requer que deixemos para trás tudo o que nos separa de Deus. É Cristo quem abre as portas dessa cidade eterna, e é pela graça que podemos atravessá-las. O Éden e a eternidade se unem na figura de Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a ponte entre a origem e o destino, entre o jardim perdido e a cidade santa. Contemplar essa realidade nos dá esperança, mas também responsabilidade. Esperança, porque sabemos que a história não termina na queda. Responsabilidade, porque somos chamados a viver já agora como cidadãos dessa cidade que virá. O paraíso fechado por causa do pecado está destinado a ser aberto para sempre, e essa promessa é o motor da perseverança cristã. O jardim do princípio e a cidade do fim não são dois mundos diferentes, mas duas faces do mesmo plano divino. O primeiro nos lembra quem somos e para que fomos criados. O segundo nos mostra o que seremos quando o plano de Deus se cumprir plenamente. Entre eles está a nossa vida, esse tempo breve em que decidimos se vamos seguir o caminho que leva de volta ao Criador ou se vamos continuar afastados. E essa decisão, mais do que qualquer outra, define para sempre o nosso destino. Chegar ao final dessa reflexão sobre a criação, Adão, Eva e o Gênesis, é perceber que a pergunta mito ou verdade não é uma curiosidade intelectual para debates ocasionais. É uma questão que atravessa a vida inteira e exige de cada pessoa uma escolha consciente. A forma como respondemos a essa pergunta não define apenas o que pensamos sobre o passado, mas molda como vivemos o presente e o que esperamos do futuro. Não existe zona neutra. Ou vivemos como se a criação fosse uma fábula inspiradora, mas sem peso real. Ou a reconhecemos como verdade revelada por Deus, carregada de implicações que transformam toda a existência. A ilusão oferece um conforto sedutor. Se a vida é fruto do acaso, se não há Criador nem plano eterno, então não existe uma lei moral absoluta, não há prestação de contas, e cada um pode definir para si o que é certo e errado. Essa narrativa permite viver sem compromisso com algo maior, mas cobra um preço alto, a perda de sentido. Sem um Deus que nos criou, a vida se reduz a um ciclo biológico que termina na morte. Não há promessa, não há eternidade, não há redenção. É um caminho que se apresenta como liberdade, mas que termina em vazio. A verdade, por outro lado, é exigente, mas libertadora. Reconhecer que fomos criados por Deus significa admitir que pertencemos a Ele, que a nossa vida é um dom e que somos chamados a viver segundo a sua vontade. Isso não nos aprisiona, ao contrário, nos coloca no único caminho capaz de nos levar à plenitude. É a liberdade de quem sabe para onde está indo e por que está vivendo. É a segurança de que, por maior que seja o sofrimento presente, ele não é a última palavra. A verdade nos tira da ilusão confortável para nos colocar no real, onde cada ato tem peso eterno e cada escolha aproxima ou afasta da comunhão com Deus.
Aceitar a verdade revelada implica acolher toda a narrativa da salvação, a criação boa e ordenada, a queda pelo pecado, a promessa de redenção e o cumprimento dessa promessa em Cristo. Implica ver Adão e Eva não como figuras distantes, mas como o início da nossa própria história, e perceber que a redenção não é um conceito teórico, mas uma realidade que nos alcança pessoalmente. É entender que a cruz não é um detalhe trágico, mas o centro de toda a história humana, onde o novo Adão reabre as portas que o primeiro fechou. Essa escolha entre ilusão e verdade não acontece apenas uma vez. Ela se renova todos os dias em decisões pequenas e grandes. Está presente na forma como tratamos as pessoas, no que priorizamos, no que estamos dispostos a sacrificar. Escolher a verdade é viver já agora como cidadãos da Nova Jerusalém, mesmo ainda caminhando no deserto desta vida. É orientar cada passo pela certeza de que o jardim perdido será superado por algo maior e definitivo. O relato da criação não foi escrito para satisfazer curiosidades científicas, mas para revelar quem é Deus e quem somos nós. É um convite à comunhão, não uma peça de museu. Ele nos mostra de onde viemos, qual é a nossa vocação e para onde somos chamados a ir. É por isso que a resposta a essa pergunta muda tudo. Reconhecer que a criação é verdade revelada nos coloca em movimento, nos faz buscar o Criador e nos compromete com o seu plano. No fim, a escolha está diante de cada um. Podemos viver na ilusão confortável que nos afasta da responsabilidade ou abraçar a verdade que exige mudança, mas que dá sentido à vida e abre as portas da eternidade. Essa decisão que transforma, que nos retira da sombra para nos colocar sob a luz que brilhou no princípio e que nunca se apagará. A mesma luz que iluminou o Éden e que brilhará para sempre na Cidade Santa é a luz que hoje nos chama. O Criador, que nos formou com amor, ainda espera pela nossa resposta.